Capítulo 7. Senhor Couto, dizia Sá, recomendo-lhe estas perdizes. Estão saturadas de trufas e castanhas. Obrigado, é muito forte para mim. Daqui a 10 anos, não digo que não. Passa-me as perdizes, exclamou Rochinha, piscando os olhos com certa malícia. Por favor, senhor Couto, disse Lúcia rindo. Empreste ao senhor Rocha os seus cabelos brancos. Por esta noite, ao menos. Oh, já não são poucos os que eu tenho. Mas não são bastantes, Rochinha, atalhou Sá. Lúcia tem razão. Esta continuou. Vou fazer uma proposta. Muito bem, atenção em ambas as colunas, gritou o velho Couto, abrindo os braços. Proponho a minha saúde? Disse Couto. Um coro com acompanhamento de pratos? Disse outro. Não, não. Se continuam, subo a rampa. Silêncio. Proponho que esta noite o senhor Couto seja tratado por Coutozinho, que é mais terno, e o senhor Rochinha sem o embirrante diminutivo que lhe dá os ares de menino de colégio. Houve explosão de gritos e aplausos. Acrescenta, disse o Sá, que Nina chamará o senhor Couto de nhonhô e Laura chamará o Rochinha de papai. Não admito. O incesto é contra a moral, gritou Lúcia. Como trata-se de nomes, eu também proponho uma mudança, bocejou Rochinha. Em lugar de Lúcia, diga-se Lúcifer. É velho, não valia a pena acordar para isso. Quem não sabe que sou anjo de luz? A guerrilha de facécias e ditos mais ou menos xistosos continuou tão viva que renuncio à ideia de reproduzi-la. Não pensava, quando comecei a escrever estas páginas que lhe destino, lutar com tamanhas dificuldades. Uma coisa é sentir a impressão que se recebeu de certos acontecimentos. Outra é comunicar e transmitir fielmente essa impressão. Para o conseguir, cumpre que nada se omita, e aí justamente está o meu embaraço, porque há episódios daquela noite que eu desejava bem poder deixar nos refolhos de minha memória, ou no fundo do meu tinteiro. Se tivesse agora ao meu lado o senhor Couto, estou certo de que ele me aconselharia para as ocasiões difíceis uma reticência. Com efeito, a reticência não é a hipocrisia no livro, como a hipocrisia é a reticência na sociedade? Sempre tive horror às reticências. Nesta ocasião, antes queria desistir do meu propósito, do que desdobrar aos seus olhos esse véu de pontinhos, manto espesso que para os severos moralistas da época apaga todos os escrúpulos e que, em minha opinião, tem o mesmo efeito da máscara, o de aguçar a curiosidade. Por isso, quando em alguns livros moralíssimos vejo uma reticência, tremo. Se uma curiosidade ingênua de 15 ou 16 anos passar por ali, não verá abrir-se em cada um desses pontinhos o abismo do desconhecido? A minha história é imoral, portanto não admite reticências, mas tem um desvanecimento, pouco modesto, confesso. Caso a senhora cometesse a indiscrição de ler estas páginas a alguma menina inocente, talvez chegasse ao fim sem uma única pergunta. A borboleta esvoaça sem pousar entre as flores venenosas, por mais brilhantes que sejam, e procura o pólen no cálice da violeta e de outras plantas humildes e rasteiras. O espírito da moça é a borboleta, o seu instinto a castidade. Entretanto, se este manuscrito tivesse de sair à luz pública algum dia, e um editor escrupuloso quisesse dar ao pequeno livro um passaporte para viajar das estantes empoeiradas aos toucadores perfumados e às elegantes banquinhas de costura, bastaria substituir certos trechos mais ousados por 2 ordens de pontinhos. Aqui se reduz, por fim de contas, a moral literária, ao mesmo tempo que a decência pública. Há alguns pontos de mais ou de menos. Lúcia fizera uma pausa na sua estrepitosa alegria e caíra no costumado abatimento e distração. Eu a contemplava, admirado do letargo que a tornava inteiramente estranha ao que ali se passava, quando ela voltou-se para mim com seu sorriso de anjo decaído.
Não lhe disse que nos havíamos de divertir muito? Contudo, preferia estar só contigo. Todo o prazer de tão amável companhia, todo o brilho do teu espírito, que como diamante faísca mais vivo, quanto mais vivos são os raios da luz que o fere. Nada disto faz esquecer a manhã de ontem. Falei. Ora, há tanta mulher bonita, qualquer destas vale mais do que eu, acredite. Demais, quando estiver bebido alguns copos de licor e sentir-se eletrizado, saberá o Senhor de quem são os lábios que o toca? Qual? É uma mulher, uma presa em que ceva o apetite. Quem importa o nome? Sabe, porventura, o nome das aves e dos animais que lhe preparam esta ceia? Conhece-os? Nem por isso as iguarias lhe parecem menos saborosas. Estas palavras, assim lidas friamente, nada são comparadas com a voz amarga e sibilante que as pronunciava. Soltavam-se de seus lábios e caíam no meu espírito, tão impregnadas de ondas de sarcasmo, que deixavam passando uma impressão cáustica e dolorosa. Não fales assim, Lúcia. Podia responder-te com a tua mesma comparação. Estas gelatinas e massas delicadas, sabe que paladar as tem de gozar? Nem por isso deixam de exalar os mesmos aromas e guardar igual sabor para o dono da casa, como para qualquer dos convidados. Ou para os criados a quem se atiram os sobejos da ceia? Não cuide que me ofendo. Se o Senhor não diz porque é delicado, pensa-o talvez. Mudemos de conversa. Esse tom de ironia me incomoda. Deste-me uma hora de prazer que não esquecerei nunca. Não apagues o perfume desta lembrança. Que mal faz? Comprará outras horas de igual prazer. Custam-lhe tão pouco? Oh, não seria o mesmo não. Já não teria o encanto da novidade? Não, teria a doce ilusão que arrancarias do meu espírito. Mas o senhor não sabe então? Perguntou, erguendo os grandes olhos límpidos e fulgurantes. Sei tudo, mas não o quero saber, e menos de tua boca. Não sou para ti mais do que os outros. Não mereço nada. Porém, deixa-me a venda sobre os olhos, eu te peço. Sinto-me feliz com ela. O que não impediria de ver-me com indiferença passar dos seus braços aos de qualquer destes homens, daquele velho, por exemplo. Serias capaz de fazer isso, Lúcia? O que tenho eu feito toda a minha vida? Logo ou alguns dias depois. É questão de tempo. Não falas seriamente. É impossível. Aborreço o fingimento. Não gosto de passar pelo que não sou. É tão ridícula essa comédia do amor que representam os velhos e os meninos. O escárnio da repetição de palavras que eu lhe dissera na véspera esmagou-me. Estás tão calada agora, Lúcia? Exclamou o Couto. Paulo está naturalmente fazendo-lhe a corte, replicou Sá rindo. E por isso Lúcia desapareceu do horizonte. O senhor Paulo fazendo-me a corte. Seria soberanamente ridículo para nós ambos. É a segunda vez que repetes uma palavra dita por mim no momento de despeito. Se te ofendi, perdoa-me, murmurei a meia voz. Gostei da frase, disse Lúcia. Estourava o champanhe, fumegando aos cálices de cristal. Foi o sinal de um concerto infernal de saúdes, urras e cantigas descabeladas, com o acompanhamento de uma orquestra de copos e pratos. No meio do rumor, distinguia-se a voz de falsete do Couto e a risada estridente de Lúcia, cujas volatas tinham o timbre metálico do canto da araponga, entre os murmúrios da floresta. Apenas começaram as primeiras explosões, produzidas pelos vapores do vinho aristocrático, os criados saíram batendo a porta do serviço, que se fechou interiormente. Estávamos a sós. A pêndula marcava 1h40. Pouco tardaria o momento solene que o dono da casa destinara para a inauguração da loucura. Meus senhores, confesso que a minha vaidade de anfitrião, amador das artes, está um tanto humilhada. Ainda não disseram uma palavra a respeito dos meus quadros. De quem é a culpa? A magnificência da ceia e a amabilidade do hóspede não consentiram que levantássemos os olhos. Mas são realmente soberbas estas pinturas.
exclamou Couto. Que posições admiráveis! Ressuscitariam um morto. Apenas noto a ausência absoluta do sexo feio. Ora, isso prova o bom gosto do pintor. Sim, e o mau gosto das filhas de Lesbos. Então acham essas mulheres admiráveis? São provocantes, arrebatadoras. E tu, Paulo, que dizes? Digo que vi ontem um quadro deste gênero, que eu não trocaria por todas as tuas pinturas. Era uma mulher, mas as formas palpitavam, a carne latejava sob os olhos que a devoravam, os lábios comiam de beijos a vítima que eles provocavam, e entre a cútis transparente corria o sangue, que se precipitava do coração, espanando em cascatas. Oh, sublime! A descrição é digna do quadro que eu não vi, disse o Rochinha. Onde descobriste essa maravilha? É meu segredo. E nem se pode saber o nome do artista, Sr. Silva? Não adivinharam ainda. Será Rafael? É um Tiziano póstumo. Ou é algum gênio desconhecido? Enganaram-se. É um artista de todos os tempos e de todos os países. É o artista divino que fez as flores, as estrelas e as mulheres. Ah, neste gênero de pintura tenho visto o melhor que é possível. Eu aposto, disse Lúcia, que o Sr. Silva, como os poetas, embelezou seu quadro. Viu o que sentia, mas não o que era. Que importa? É outra ilusão minha que desejo guardar. Talvez não aguarde por muito tempo. Pois, meus senhores, continuou Sá, mostrando-lhes estas pinturas, preparei-lhes uma agradável surpresa. É nada menos que o original delas. Não o original frio e calmo, mas um verdadeiro modelo, vivendo, palpitando, sorrindo, esculpindo em carne todas as paixões que deviam ferver no coração daquelas mulheres. Onde está ele? Lúcia, vai mostrar-nos? Ah, magnífico! Que maçada! Esqueci o meu pince-nez, disse o Rochinha. Estás pronta, Lúcia? Ela ergueu-se, circulando a mesa com um olhar ardente e fascinado. Tu não farás isto, Lúcia, disse-lhe eu a meia voz. Dobrando como uma palma flexível o seu talhe esbelto, atirou-me ao ouvido uma palavra, que vazou no meu cérebro e correu-me pela medula dos ossos, como gota de mel em fusão. É preciso pagar a conta da ceia. Travei-lhe da mão. Eu te suplico. O seu corpo oscilou. Caiu inerte sobre a cadeira. Que é isso? Exclamou Sá. Tens vergonha de Paulo? É a única pessoa demais que está aqui hoje. Ah, não é a primeira vez? Perguntei empalidecendo. Será a primeira vez que copiará esses quadros, pois não há 8 dias que os comprei. Mas Lúcia não precisa de modelos. Já nos mostrou não uma, porém muitas noites, que tem, com a beleza dos anjos, o gênio da estatuária. Não é verdade, meus senhores? Bem vês, Sá, que a honra não é para todos. Sou indigno dela, disse eu. O que me está parecendo é que Lúcia quer apaixonar-te. Soltei uma gargalhada. Perde o seu tempo. A mim? Lúcia ergueu a cabeça com orgulho satânico e, levantando-se de um salto, agarrou uma garrafa de champanhe quase cheia. Quando a pousou sobre a mesa, todo o vinho tinha lhe passado pelos lábios, onde a espuma fervilhava ainda. Ouvi o rugido da seda. Diante de meus olhos deslumbrados, passou a divina aparição que admirara na véspera. Lúcia saltava sobre a mesa, arrancando uma palma de um dos jarros de flores, trançou-as nos cabelos, corando-se de verbena, como as virgens gregas. Depois, agitando as longas tranças negras, que se enroscaram quais serpes vivas, retraiu os rins num requebro sensual, arqueou os braços e começou a imitar uma a uma as lascivas pinturas, mas a imitar com a posição, com o gesto, com a sensação do gozo voluptuoso que lhe estremecia o corpo, com a voz que expirava no flébil suspiro e no beijo soluçante, com a palavra trêmula que borbulhava dos lábios no delíquio do êxtase amoroso. Deviam de ser sublimes de beleza e sensualidade esses quadros vivos, que se sucediam rápido,
porque até as mulheres aplaudiam com entusiasmo e frenesi. Revoltou-me tanto o cinismo. Ergui-me da mesa. Que é isso? Não admiras? O que vistes era mais perfeito? Não, por certo. Estes quadros são mais expressivos e naturais. São sublimes de verdade. Porém, sinto-me sufocado pela atmosfera desta sala. Preciso de ar. Abri a porta que dava para o jardim e saí.